A paz do Senhor, queridos juvenis, um bom dia para todos, um bom dia para você que está nos visitando neste domingo, no dia 10/4. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2, que tem como título A Plenitude dos Tempos. Nós vamos estar estudando nesse segundo trimestre essa lição, esse caderninho, né? Uma viagem pelo Novo Testamento. Nós estudamos no trimestre passado e nós entendemos um pouco sobre o Antigo Testamento, no qual culminava na pessoa de Jesus Cristo, e nesse trimestre nós estaremos estudando um pouco sobre o Novo Testamento. Quero já desde já fazer uma oração para estar iniciando esta aula. Então, onde você estiver, curve a sua fronte, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Que o Senhor, meu Deus, possa falar aos nossos corações, que essa aula, meu Deus, possa ser produtiva, que ela possa resultar, meu Deus, em mudança de vida. No nome de Jesus, amém. Queria desde já desejar um bem-vindo àqueles que estão nos visitando. Meu nome é Hércules, tenho o privilégio de estar dando esta aula e esta lição para a classe de juvenis de 15 a 17 anos. Você se sinta à vontade no nosso meio. E para aqueles que já são membros dessa igreja, né? Não esqueçam de dar o seu like. É muito importante nós estimularmos outras pessoas que vão estar vendo este conteúdo, né? Claro que a gente não está aqui focando nessas coisas, mas para que o reino de Deus avance, nós precisamos disso. Então você também deixe o seu comentário. Os comentários que cada um de vocês fazem é muito importante para nós estarmos vendo o crescimento de vocês. Então se inscreva também. Você que é um de nossos visitantes, se inscreva para você estar recebendo também todas as notificações, né? A nossa igreja tem as EBD, mas também tem uns cultos online que você pode estar vendo. Você que talvez é de outro estado, talvez você nos visita de outro país, e talvez você está num momento em que você não tem condições de estar frequentando, às vezes, uma igreja, né, mais física. Então se sinta à vontade para estar acompanhando os nossos materiais que temos no nosso canal do YouTube. Desde já eu quero dizer para vocês também que nos visitam, para que vocês também, você que quer nos conhecer melhor, nós temos as nossas páginas, o Facebook, nós temos o Instagram, nós temos o nosso site, aonde o nosso pastor Jairo tem colocado lá, tem os sermões deles, expositivo, né? Então talvez você queira ler alguns dos nossos materiais. Lá nós temos todos os materiais que ele tem exposto nas quartas-feiras para a gente. Então não precisa de ficar constrangido, sinta à vontade no nosso meio, pode interagir pelo chat e nós iremos responder as suas perguntas. Amém? Como eu tinha dito, hoje nós estaremos estudando uma lição muito graciosa neste dia, que tem como título A Plenitude dos Tempos, né? E tem um título que diz assim, que se encontra lá em Gálatas 4:4, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, verso 4. E aí nós tivemos a leitura semanal, né? Tudo em volta do tema que nós iríamos abordar neste domingo.
Aí na segunda-feira nós lemos Isaías, capítulo 9, do verso 1 ao verso 7, a promessa da vinda do Messias. Miqueias capítulo 5, verso 2, falando aonde esse Messias iria de nascer, que era de Belém, que sairia o Senhor. E em Mateus capítulo 2, verso 6, os magos reconhecem a profecia. Em Isaías capítulo 7, verso 14, a virgem conceberá o Salvador. E na sexta-feira, Jeremias 23, 5, o renovo de Davi. E no sábado, Lucas 24, do 13 ao 27, tudo foi predito pelos profetas. Então nós vimos que todos os textos estavam apontando textos do Antigo Testamento e textos do Novo Testamento, comprovando, né, aquilo que os profetas já haviam dito, né? Já visto que quando escreveram o Novo Testamento, eles não tinham outros documentos, então eles faziam muitas citações principalmente o Evangelho de Mateus, que é um dos evangelhos que vai narrar mais sobre o Antigo Testamento do que qualquer outro evangelho, né? Por causa da perspectiva que Mateus tinha, mas isso nós vamos aprender em uma outra aula. Então, nós temos 3 textos que nós vamos ler, que é Isaías capítulo 7, do verso 14 ao 15, que se encontra na nossa Bíblia McCheyne, que é essa Bíblia aqui, né, na página 501 do nosso devocional. Você que está nos visitando, essa Bíblia aqui é uma Bíblia devocional. Toda aula que eu dou, eu mostro um pouco, eu falo bem pouco resumido sobre essa Bíblia, porque talvez você fique um pouco confuso, porque a gente fala por página, mas é porque nós temos essa Bíblia, e essa Bíblia nós lemos 4 capítulos, né, por dia, em que no final do ano a gente lê 2 vezes o Novo, 2 vezes Salmos e 1 vez o Antigo Testamento. Então, você talvez que queira conhecer mais do plano de leitura McCheyne, se manifeste no chat. Então nós vamos estar lendo Isaías capítulo 7, verso 14 e 15, página 501 do nosso devocional McCheyne, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. O outro texto é Gálatas, capítulo 4, do verso 1 até o verso 7, que se encontra na página 321 do nosso devocional. E diz assim: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. E o terceiro texto é Lucas, capítulo 24, do verso 25 ao 31, que se encontra na página 289 do nosso devocional, que diz assim, verso 25: E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras.
E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Amém? Hoje nós temos alguns objetivos. Antes de entrar nos objetivos, você que está aí nos acompanhando, um momento agora de nós bebermos um pouquinho de água. Então fique à vontade aí para você estar tomando um pouquinho de água para nós estarmos entrando nos objetivos aqui dessa lição. E os objetivos dessa lição, primeiro é apresentar a centralidade de Cristo em toda a Bíblia. Analisar algumas profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. E reconhecer o cumprimento de tais profecias nos registros do Novo Testamento. O primeiro ponto da nossa lição diz bem assim: Cristo, o tema central da Bíblia. Então diz assim: de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus com profecias já cumpridas acerca dele, seu nascimento miraculoso, local de sua vinda, sua morte e ressurreição, também com promessas que já se cumpriram. A exemplo da sua volta para buscar aqueles a quem Jesus prometeu preparar lugar. O próprio Jesus disse que as Escrituras inteiras testificavam a seu respeito. Certa feita, ao ler o livro do profeta Isaías em uma sinagoga em Nazaré, Jesus afirmou: hoje se cumpriu essa Escritura em vossos ouvidos, como fora anunciada séculos antes pelo profeta Isaías. Lá estava Jesus, ungido pelo Espírito do Senhor, evangelizando os pobres, curando os quebrantados de coração, apregoando liberdade aos cativos, dando vista aos cegos, pondo em liberdade os oprimidos e anunciando o ano aceitável do Senhor. Todos podiam ver Jesus operando tais sinais, mas nem todos creram. Na ocasião narrada em Atos 8, 26 a 40, na qual Filipe evangelizava o etíope, ele começou pelo texto de Isaías 53, que o homem lia, e continuou como está escrito, a explicar outras partes das Escrituras, lhe anunciando a Jesus, como podemos ver nessas e em tantas outras passagens. O Messias, o Cristo, o ungido de Deus, é o tema central das Escrituras. Como nós vimos já no primeiro tópico da nossa lição, que Cristo ele é o tema central de toda a Bíblia. É por isso que quando nós lemos o Antigo Testamento mesmo, todo o Pentateuco, livros históricos, todos os livros dos profetas, todas as cerimônias que eram feitas, o ano sabático, os sacerdotes, tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, eles tinham um único propósito. E o propósito que tinha era apontar para alguém que iria cumprir todas aquelas normas. O pastor Jairo já disse uma certa vez, ele fez essa ilustração, que o Antigo Testamento é aquelas figurinhas e tem as letrinhas em cima, imagina em letras em mandarim ou em japonês. Muitos de nós talvez não sabemos traduzir, mas quando Jesus veio, ele interpretou aquelas letrinhas de forma que agora a gente consiga ler aquilo que havia sido predito, né? Tem outras pessoas que usam outros exemplos, como a sombra, né? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós conseguimos ver uma sombra no sentido de que talvez nós vemos a estatura de Jesus, talvez o formato que talvez ele iria de vir, e no Novo Testamento se cumprindo isso, comprovando aquilo que havia sido predito
no Antigo Testamento. Então, hoje nós temos que, quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos que olhar para ela e encontrar Cristo nas Escrituras. Não só encontrar Cristo nas Escrituras, mas pregar a Cristo nas Escrituras. Uma mensagem, talvez, que não seja cristocêntrica aos corações perdidos, talvez não seja uma mensagem bíblica, né? Mas gostaria de abrir um parênteses aqui. É muito bom nós estudarmos sobre o tema central da Bíblia, que Cristo é o tema central de toda a Bíblia, mas nós temos que entender que Cristo também tem que ser o tema central. Se nós cremos que Cristo ele é o tema central de toda a Escritura, nós também temos que entender que Cristo ele tem que ser o tema central da minha e da sua vida. Todas as decisões que nós teremos que tomar ou vamos tomar, nós temos que ser pautados em que Cristo deve ser o centro daquela decisão e que nós vamos acabar de tomar. Deixa eu dar um exemplo para você, até do meu casamento. Quando eu conheci a irmã Aline, né, ela tinha suas qualidades, né, ela já cantava em outra igreja, e ela já tinha sido uma moça, ela era e ainda é uma moça muito ativa na igreja, então ela tinha outros cargos também na igreja que ela congregava. Então, isso tudo, né, eu olhava para essas coisas e, querendo ou não, isso me chamou muita atenção, né? Mas o que mais me chamou a atenção na vida da irmã Aline, da minha esposa, é que ela amava a Cristo. Cristo era o centro da vida dela. E esse é um ponto crucial nas nossas vidas. Por quê? Quando eu olhava para ela, eu entendi o seguinte, que independente do que eu for fazer, ela ama a Cristo. Porque a base da fé dela não pode estar de forma nenhuma alicerçada em mim. Tem que estar alicerçada em Cristo. Algum momento na minha vida, talvez eu vou frustrar ela. Eu não quero fazer, mas talvez um momento na minha vida, talvez eu faça. Mas Cristo não vai frustrar ela nunca. Então, por isso eu estou falando para essa classe de juvenis, porque vocês vão casar futuramente. E uma coisa que vocês têm que ter em mente é exatamente isso. Que a pessoa em que vocês vão casar, o moço que você, moça, futuramente vai casar, se ele não amar Cristo, ele não vai amar você. Você, moço, se a moça ela não amar Cristo, ela de maneira nenhuma ela vai amar você. Então tem que ser escolhas. E essas escolhas elas são acompanhadas por algumas outras coisas. Por exemplo, às vezes um moço tem muita dificuldade, às vezes de vir nos cultos da igreja, principalmente culto de ensino, ou às vezes de EBD, tem dificuldade às vezes, porque acha um pouco chato demais, né? Culto de ensino, que o pastor tem dado a cada um de nós, né? E aí, você, moça, você tem que lançar a seguinte pergunta. Essa é a pergunta que você tem que fazer dentro de você mesmo. Mesmo sendo um moço mais esbelto da igreja, pense com você mesmo. Você acha mesmo que esse moço futuramente, responda para você, ele vai conseguir te discipular e discipular o seu filho? Não responda para mim, responda para você mesmo. Essa é uma pergunta. Do outro lado também é a mesma coisa. Uma moça que tem, às vezes, dificuldade de ver EBD, às vezes não vê nas quartas-feiras, ou seja, que Cristo realmente não é o centro da vida dela, porque uma coisa está relacionada à outra, né? Você acha mesmo que essa moça
ela vai conseguir educar os seus futuros filhos? Não responda para mim, responda para você mesmo. Nos caminhos do Senhor, quando você não estiver em casa, quando você estiver trabalhando, será que ela não vai deixar a criança na frente, às vezes, da televisão, horas e horas na Netflix, às vezes no HBO, assistindo Nickelodeon, entendeu? E aí, às vezes, você vai chegar em casa, o seu filho não vai nem te conhecer mais como pai. Então, e isso tem que estar centrado muito fixado na cabeça de cada um de vocês. Nessa manhã. Então, tem que se repensar. Tem que se repensar. Porque às vezes nós vivemos de extremos. Vivemos de extremos. Muitas das vezes nós estamos orando, às vezes para buscar um enchimento do Espírito Santo, e muitos de vocês têm experimentado isso, e eu louvo a Deus por causa disso. Quando eu olho para cada um de vocês, eu vejo isso, eu vejo Cristo sendo gerado em cada um de vocês, e isso para mim é muito gratificante como professor. Mas por outro lado, o ensino também tem que andar junto com essa experiência espiritual que vocês têm vivido. Por quê? Para vocês não cair em doutrinas, às vezes, de demônios. Entendeu? Porque isso vai ajudar vocês nas escolhas que vocês vão fazer. Será que esse moço, Cristo é o centro da vida dele? Será que essa moça, Cristo é o centro da vida dela? Então, que isso esteja cravado na mente de vocês. E o que nós temos vivido hoje na nossa sociedade? Olha como que os valores têm sido distorcidos. Olha como que os jovens hoje se vestem. Olha como eles... olha a linguagem de cada um deles. Então, nós precisamos de uma juventude em que Cristo seja o centro da vida delas também. Falar que Cristo é o centro da Bíblia é muito bonito. Isso é muito legal. Falar que Deus ele é soberano sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar. Né? Nós cantamos esses louvores na nossa igreja, né? E isso é muito bonito, cantar um louvor bíblico, né? Mas será que quando essa soberania ela tem a ver comigo e com você, nós aceitamos? Então nós temos que ver, às vezes, o que a gente canta. Será que é um reflexo da minha vida? Será que o evangelismo que nós temos vivido, pregando a Cristo, lá Cristo é o centro, e falando em línguas, e profetizando, e expulsando o demônio aqui na praça, e isso tem sido muito gratificante. Para vocês terem ideia, eu vou contar um breve testemunho para vocês, para aumentar um pouco mais a fé de vocês. No meu trabalho, existem pessoas que passaram pela Expedito Garcia e viram muitos de vocês. O fervor que vocês têm, em cantar, em orar pelas pessoas, e impor as mãos e expulsar os demônios, e eles vão sair mesmo. Aí surge a minha pergunta. Será que aquilo só fica ali? Ou será que aquele Cristo, aquele poder é anunciado dentro da minha casa, no meu colégio, no meu trabalho? Será que eu tenho incendiado outras pessoas que também têm vivido ao meu lado? Será que eu tenho mostrado como Cristo é o centro da minha vida? Será que eu quero que Cristo seja o centro da vida de outras pessoas? Então, que fiquem essas perguntas na nossa mente, né? Cristo ele é o tema central de toda a Bíblia? Ele é. Mas ele também quer ser o tema central da minha e da sua vida. Em que áreas? Em que áreas, Hércules? Das minhas decisões que eu vou tomar. E decisões preciosas. O casamento, o pastor Jairo já me disse, que é a segunda maior decisão que você vai tomar na sua vida. Se você casar errado, já era. Agora você vai ter que orar para esse marido que não se converteu ainda,
para ele se converter. Ou se você casar com uma mulher que seja uma Jezabel, agora vai ter que orar para que ela, né, se torne uma Ruth. Eu nunca vi isso acontecer, né? Eu acho que vai penar um pouco aí na caminhada, porque não orou, porque às vezes, né, estava pensando em outras coisas antes de casar. Então, foquem, olhem. Tem dúvida? Existem os pastores, existem os irmãos, né, os professores, que vão poder te falar algo que às vezes você não está vendo, né? Então, o momento de vocês agora estarem orando, né? Pelos futuros cônjuges, pelas futuras faculdades que vocês vão fazer. E lá também vocês vão ter que anunciar Cristo como sendo da vida de vocês. Entendeu? O fogo que tem queimado na vida de vocês agora tem que queimar lá na faculdade em que vocês vão fazer também. Amém? Eu trouxe esse livro aqui, é um livro muito gratificante, que me ajudou muito na minha conversão, logo quando eu passei para a igreja, né? E esse livro é do John Piper e Josh Taylor. É A Supremacia de Cristo, né, em um mundo pós-moderno. É um livro muito bom mesmo. Exatamente o que ele vai tratar aqui é o que nós temos vivido no mundo atual, né? Como se tem perdido os valores judaico-cristão, como outras regras, como outras pessoas de má fé têm tentado colocar regras, né? E costumes em que nunca foi feito na nossa sociedade. Você vê aí já pessoas querendo aprovar o casamento homossexual dentro de igreja. Você já vê aí as pessoas querendo mudar sexo de criança tomar essa decisão. Então, muita coisa tem acontecido. Por quê? Porque eles têm tirado Cristo do centro. E Cristo, ele tem que ser o centro de toda a nossa vida. Existe um autor que se chama Abraham Kuyper. E ele tem uma frase muito legal. É claro que a frase que ele fala, ela tem um outro sentido. E a frase é o seguinte: que não há um só centímetro quadrado em todo esse planeta que Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame é meu. Essa é a frase. E quando ele disse isso, ele estava querendo dizer que Cristo, ele é soberano sobre a sociedade, Cristo é soberano sobre a família, Cristo, ele é soberano sobre qualquer outra pessoa. Entendeu? Então, assim, o que nós temos visto é que as pessoas têm tentado tirar essa soberania de Cristo dos padrões em que nós fomos ensinados, né? Existe um filme, né, chamado A Jornada. Esse filme, ele é um filme antigo, né? Ele se passa na época de 1890. É um filme muito bom, muito bom. Creio que talvez alguns de vocês já viram esse filme. E o enredo, a síntese, né? Vou bem resumir esse filme. Ele vai contar a história de um homem, um estudioso, né, da Bíblia, e ele tira o nome de Jesus em relação a algumas outras coisas. Por exemplo, roubar, né? Não adulterarás, né? Então ele tenta tirar a essência do porquê nós não devemos fazer isso. E aí um amigo dele, bem chegado, fala que isso é um erro, ele fazer isso, e esse amigo dele faz uma máquina do tempo, e esse amigo dele vai no futuro, exatamente no ano de 2000, no século 20, né? Eles estavam no século 19, ele vai no século 20 e ele vê o que realmente acontece lá no século 20,
em detrimento do que ele tinha feito aqui agora no século XIX, e ele fica um pouco chateado com esse amigo e tal, eles ficam, se param de falar, e ele consegue levar esse amigo dele até a sua casa, né, para ele ver com seus próprios olhos o problema de tirar Cristo do centro das nossas vidas, né? E aí ele consegue, ele vai lá e ele vê muitas coisas ruins, né, acontecendo, pessoas que abandonaram igreja, pessoas que não sabem, mas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão mortas dentro da igreja. Lá ele vai ser perseguido. Ele encontra uma criança que rouba e ele pergunta para essa criança bem assim: você não sabe que roubar é pecado? E a pergunta e a resposta da criança foi bem enfática. E ela diz bem assim: quem disse isso? E ele fica chocado, porque é nítido saber que quem disse isso foi Jesus. Mas no século XIX ele tira. Então é mais ou menos isso esse filme. Eu acho que a Amanda depois vai botar um pequeno trecho desse vídeo. É um filme que eu indico para cada um de vocês verem. É muito rico. É algo assim, foi feito bastante anos atrás, né? Não sei o certo tempo que ele foi feito, esse filme, mas ele é muito atual. Ele é muito atual. Então, vale a pena, fica a dica para vocês estarem vendo esse filme, né? Também tem um outro livro. Esse livro está no... Eu trouxe aqui o meu Kindle. Esse livro se chama Pregando Cristo em Toda a Escritura, que é do Edmund Clowney. Ele é da editora Vida Nova. E eu vou ler aqui para vocês algumas coisas que ele fala aqui nesse livro. Ele diz o seguinte: pregar Cristo no Antigo Testamento não é pregar um sermão voltado às sinagogas, mas um sermão que leva em conta todo o drama da redenção e sua realização em Cristo. Ver como o texto se relaciona com Cristo é vê-lo em seu contexto mais amplo, que é o contexto do propósito de Deus na revelação. Não devemos ignorar a mensagem específica do texto, assim como não bastará também redigir a conclusão de um sermão cristocêntrico de aplicação geral e recomendar sua aplicação durante a semana. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Não adianta nada nós pregarmos um sermão cristocêntrico e as pessoas não conseguirem assimilar esse sermão de segunda até sexta na sua vida. Devemos pregar Cristo tal como o texto o apresenta. Se nos sentirmos tentados a achar que a maior parte dos textos do Antigo Testamento não apresentam Cristo, convém refletir sobre a unidade da Escritura e a plenitude de Jesus. Cristo está presente na Bíblia como Senhor e servo. E aí depois ele vai falar um pouco aqui sobre Cristo, o Senhor da aliança. Só peguei algumas partes que eu achei muito importante fazer nessa relação de Cristo ser no centro e relação entre Antigo e de Novo Testamento, para vocês entenderem um pouco. Olha, o Novo Testamento aplica o título Kyrios, que significa Senhor, a Cristo. O termo grego usado na versão da Septuaginta do Antigo Testamento para traduzir Yahvé se tornou a designação abreviada do Senhor Jesus Cristo. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo usam o termo Senhor para designar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tal como na citação que Pedro faz do Salmo 2 em Atos, capítulo 4, versos 26, aqui na nova versão King James, que diz assim: os reis da terra se levantaram e as autoridades se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu Cristo.
A maior parte das designações dadas a Deus no Antigo Testamento refere-se ao Deus vivo, sem nenhuma distinção das pessoas da Trindade. Contudo, a segunda pessoa da Trindade aparece como Senhor em várias passagens. O Evangelho de Jesus Cristo, narrado sob a perspectiva de João, mostra que é isso o que ocorre quando João cita Isaías 6,10 e acrescenta: "Isso disse Isaías porque viu a sua glória e falou dele." Uma vez que a citação remete à visão que Isaías teve da glória de Deus no templo, é evidente que João vê essa glória do Senhor entronizado como glória de Cristo, o Logos de Deus. Paulo faz o mesmo em Efésios capítulo 4, verso 8, quando cita Salmo 68, verso 18, aplicando a ascensão de Cristo às palavras ditas acerca da exaltação do Senhor. Quando subiu ao alto, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, toda a escritura veterotestamentária, quando nós lemos o Novo Testamento, ela tem que ter uma relação. Todos os textos, quando nós lemos, fazendo exatamente como o autor aqui desse livro fez, quando os autores do Novo Testamento faziam uma citação de alguns textos do Antigo Testamento, era exatamente para mostrar que aquilo tinha relação de Cristo, né, como centro de toda a Bíblia, né? Então espero que esteja ficado claro esse primeiro ponto, que Cristo ele precisa de ser, nós pregarmos Cristo, né, como centro da Bíblia, mas ele também tem que ser o centro de todas de nossa vida e das nossas decisões. O segundo ponto também é muito importante, que vai falar sobre as profecias sobre o Messias, que vai dizer assim, ó: o momento da vinda do Messias, aguardado pelos judeus, mas não aceito por todos, está registrado em várias profecias com precisão de detalhes, especificidades sobre a sua concepção sobrenatural. A mulher da qual ele nasceria, o lugar de seu nascimento, sua encarnação e sua ida ao Egito com os pais por causa de perseguição, são profetizadas no Antigo Testamento e devidamente cumpridas no Novo Testamento. Então, olha só, todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, que haviam profetizado sobre a vinda desse Messias, da onde ele iria nascer, da virgem e tal, que é o próximo ponto aqui, teria que se cumprir. É por isso que a Bíblia ela não contém erros e tudo que ela diz acontece. Todas as profecias que ela havia predito acontecem. Então, ou seja, a Bíblia ela não contém nenhum erro e tudo aquilo que ela predisse que havia de acontecer aconteceu, de fato. Por exemplo, olha o ponto 1, a virgem, que diz bem assim: como deveria ser uma virgem que conceberia Jesus, assim como foi profetizado por Isaías, olha só, há 700 anos antes de Cristo. Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías falando para o rei Acaz. E aí, o sinal que Deus daria para esse rei Acaz, entendeu? Que Deus mandaria, que seu filho viria de uma virgem. Olha só quanto tempo atrás que essa profecia tinha sido falado e depois se cumprindo agora no Novo Testamento. O anjo Gabriel foi exatamente ao endereço de uma moça com essa característica. O nome da agraciada era Maria. Seu estado de virgindade foi confirmado por ela mesma, quando disse ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço
varão ou homem, segura de que a profecia era verdadeira, Maria se colocou à disposição para seu cumprimento quando disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. É muito importante nós entendermos uma coisa aqui. Muitos de vocês que estão me escutando têm chamados poderosos na vida de vocês. Mas existe algo que vocês têm que ter em mente. Hoje, infelizmente, como cresceu a teologia do coach, que às vezes, na verdade, é uma versão vinda dos Estados Unidos, e como aqui a gente plagia tudo aqui no Brasil, e aí as pessoas elas querem ser holofotes, né? E aí isso acaba virando um pandemônio dentro da igreja. Mas percebam que Maria, ela se botou à disposição de Deus. Ela não rejeitou de momento nenhum. Ela bem poderia ter falado que não queria aquilo. Apesar de ela conhecia a profecia. Né? Então, quantos chamados, né? Quantas pessoas, desde da sua mais tenra idade, têm rejeitado os seus chamados poderosos que Deus tem feito na vida, às vezes por uma moça, às vezes um moço, né, que vai aparecer às vezes na sua vida, e aí tem destruído os chamados e não tem aceitado, não tem se prontificado ao chamado que Deus às vezes tem para a sua vida. Então, cabe refletir para cada um de nós aqui. Deus, ele tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. Você que está me escutando, cabe você aceitar esse chamado. Ah, mas eu queria ser pastor e agora eu vivo limpando o banheiro, fico às vezes só no audiovisual, não sou muito visto e tal. Então, use esse momento, né, para você chegar mais a Deus. Porque se Deus te chamou para você ficar no audiovisual, dê glórias a Deus por isso. Às vezes Deus te chamou, às vezes, para ficar, às vezes, só na cantina. Às vezes Deus te chamou para você limpar um banheiro. E às vezes, quando eu olho para Cristo, Cristo vindo, Ele sendo Senhor de todas as coisas, Rei da glória, e se despir disso tudo, e vir como servo, morreu uma morte que na época era considerada as piores mortes por nós. E nós hoje temos a dificuldade de aceitarmos o chamado de Deus que nós temos na nossa vida. Por quê? Porque nós queremos, às vezes, holofote. E às vezes, o nosso coração ele é tão tendencioso a nos enganar, é só você reparar. Às vezes, um irmão, às vezes, que não é tão renomado, às vezes o irmão fica só ali no cantinho dele, às vezes ele não é tão... Que é o caso de Maria, que Maria não era tão conhecida, Maria era pobre de maré, maré descia, ela não era conhecida. E aí, você às vezes está ali nos bastidores, vamos supor, nunca é visto, né? E aí, às vezes, você tem uma oportunidade de trazer uma palavra, e aí vem aquele irmão, que às vezes que vive no holofote, né? Vive sendo a estrela, ele é a estrela da manhã, né? Nem Jesus é mais, é ele que é a estrela da manhã. E aí, né? Às vezes o irmão simples prega o mesmo texto. Você vê como que o nosso coração ele é tendencioso a nos enganar. Pega um texto, a gente não dá um glória a Deus. Aí vem um irmão, porque ele está no holofote, ele prega o mesmo texto e fala até menos, às vezes, daquele irmão mais simples, que estudou mais, às vezes orou mais. E aquele irmão, como ele já está acostumado no holofote, nem orou, veio de qualquer forma, ele vai pregar o mesmo texto e nós falamos até em línguas. Corremos, pulamos. A gente é ou não é assim? Sabe por quê? Porque nós gostamos dos holofotes. É por isso que muitas pessoas têm estragado já o seu ministério na mais tenra idade.
Por quê? Por causa do coração que é enganoso. Então, que fique a dica. Seja como Maria. Maria não era conhecida, mas no seu tempo, ela foi exaltada. Então, espere o seu tempo. Espere o seu tempo. Esse é o momento de você se achegar mais a Deus, se quebrantar mais em Deus. Então, que fique essa dica, que a gente possa aprender como Maria. E aí a profecia também dizia da virgem, dizia da cidade, que dizia assim: o profeta Miqueias havia predito a cidade de Belém como lugar onde o Messias nasceria, mas como se cumpriria a profecia, visto que José e Maria moravam em Nazaré. Um alistamento convocado por decreto da parte de César Augusto foi o meio usado por Deus para o deslocamento do casal até Belém. Aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Lá, em cumprimento à profecia, nasceu Jesus. E aí no ponto 3 diz o seguinte: Deus conosco. Então, a profecia dizia da virgem, a profecia dizia da cidade, e a profecia também dizia que esse Deus era conosco. É por isso que o autor aqui vai fazer a citação de Isaías 7,14, que Mateus também vai fazer a mesma citação em Mateus capítulo 1, verso 22 e 23. Ele seria chamado de Emanuel, isso é, Deus conosco. Mateus até destaca: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, para ser Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas que verbo é esse? O evangelista João diz que o Verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É interessante nesse ponto aqui, eu gosto de falar, porque quando João ele vai falar desse verbo que se fez carne, que vem do termo grego logos, que na época a igreja, quando João ele escreve, estava sendo ricamente atacada por um conceito gnóstico, né? E eles diziam que o logos, né, era, né, que tudo que fez as coisas e tal, que tudo surgiu desse poder, desse logos e tal, né? E aí o interessante é que o evangelista João ele vai dizer bem assim para eles, ó, é como se João dissesse exatamente para ele: tem esse logos que você está dizendo? Então, esse logos era Deus e ele estava com Deus, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então ele usa essa mesma palavra que eles conheciam para apresentar Jesus como o Verbo de Deus. Então, só um adendo para vocês. Então, como a profecia dizia, como ele havia de ser perseguido, e esse ponto aqui é muito legal. A profecia de José e Jeremias foram cumpridas quando ocorreu a implacável perseguição de Herodes em busca de matar o menino Jesus. O anjo do Senhor apareceu a José, informando-lhe da intenção do rei e sobre o que ele deveria fazer. A ordem foi: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. José obedeceu, sentindo-se enganado, muito irritado. Herodes mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, cumprindo-se o que foi dito pelo profeta Jeremias. Passada a matança e já morto o rei, a família de Jesus voltou para a terra de Israel em cumprimento ao que foi profetizado por Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Vocês conseguem fazer a comparação do que aconteceu com Moisés? O que Faraó tinha mandado fazer, matar também todo menino hebreu? Vocês estão conseguindo entender? Por quê? Às vezes nós olhamos para esses relatos e nós acabamos esquecendo do nosso real inimigo. O diabo ele passa pela história às vezes sem ser notado. E muitas das vezes, por exemplo, ele vai usar pessoas para fazer o que
para tentar impedir os seus planos, né? Mas da mesma forma que ele usou Faraó e usou Herodes para tentar, porque ele sabia da profecia lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, então desde aquela época ele já sabia de onde viria o Messias. Tem uma coisa que o diabo conhece. Se tem uma pessoa que é ortodoxa, gente, mais do que esses teólogos aí, é o diabo. O diabo conhece a Bíblia, irmão, mais do que muitos de nós. Muito mais, muito mais. Então, ele já sabia de onde viria o Messias. Então, desde lá do Éden, ele vem tentado. Mas, glórias a Deus, ele não conseguiu. Agora, ele está tentando desviar os filhos de Deus dos caminhos. E muitas vezes, como eu disse, ele vai usar pessoas. Ele às vezes não vai nem se manifestar de maneira material. Talvez ele possa fazer igual uma vez eu estava em casa e Deus me deu um sonho em que literalmente eu vi um anjo dentro da minha casa e eu fui atrás desse anjo, né? E esse anjo sentou na mesa comigo. Quando eu olhei para a face dele, era um anjo muito velho, de milhares e milhares de anos. Não tem aquele anjo com a face muito feia. É notório saber de quem era aquele. Entendeu? Por quê? Eu já estava acabando de iniciar meu caminho no Evangelho. E aí, na hora, o Espírito Santo falou na minha mente. Na hora. Foi papum. O Espírito Santo fez aquela citação de Paulo, lá de 2 Coríntios. Fez assim: e não é de se admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Entendeu? Então, na hora, aquela citação de Paulo, o Espírito Santo botou na minha cabeça e eu sabia que era o diabo. Então, às vezes, ele vai usar pessoas, né? No meu caso, apareceu dessa forma, mas talvez no seu caso, vai usar pessoas, até o seu pai, a sua mãe, eles vão usar para tentar te desviar do caminho, igual fez aqui. E aí, o terceiro ponto, vou tentar correr aqui agora, é a razão da sua vinda. Porque tudo apontava para ele, a profecia da virgem da cidade, o que aconteceria. Mas qual era o propósito disso tudo? E aí nós vamos aprender aqui, ó. Qual era a razão da sua vinda? A principal razão da vinda de Jesus foi salvar a humanidade de seus pecados, embora ele também tenha curado muitos enfermos e feito diversos milagres. Em sonho, o anjo Gabriel confirmou a José o que havia falado a Maria. Disse que o nome do menino seria Jesus, justamente porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Já adulto na casa de Zaqueu, Jesus mesmo revelou a razão de sua vinda. Após falar que a salvação havia chegado no dia de sua visita à casa daquele corrupto cobrador de impostos, explicou: por que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido? Lucas 19, 9 e 10. Para a mulher pecadora que ungiu seus pés, Jesus disse: os seus pecados te são perdoados. Era comum nas curas que realizava o Senhor também mencionar a sua missão salvadora. E aí, o ponto 4 é a plenitude de Deus. Certa vez, antes mesmo de curar um paralítico, Jesus disse que o perdoava pelos seus pecados. Aos olhos humanos, essa poderia não ser a maior necessidade daquele homem. Entretanto, aos olhos de Deus Altíssimo, sim. Porque o nosso corpo terreno é breve e passageiro. Mas a alma que Jesus perdoara naquele momento era eterna. E sob o perdão de Jesus, passava a estar liberta de uma deficiência e dor muito maiores. Na ocasião, houve questionamento da parte dos escribas e dos fariseus de que só Deus poderia perdoar os pecados. Jesus então operou além, mostrou que a sua obra é completa e zelou por aquele homem também em sua angústia, presente, em sua necessidade mais básica, temporária e terrena, curando também as suas pernas. Por isso o testemunho de João Batista acerca de Jesus já predizia: todos nós recebemos também
da sua plenitude, com graça sobre graça. Isto é, nós que não tínhamos parte nenhuma com Deus, recebemos por favor imerecido todos os benefícios de tornarmos seus filhos, mas não somente isto. Graça sobre graça significa que mesmo já tendo sido enormemente agraciados por sua obra completa de Jesus na cruz, ainda precisamos de mais graça continuamente até irmos nos encontrar com Ele em glória. Então foi bem legal enfatizar o que Jesus fez, e aqui o comentarista foi muito enfático, e eu gostaria de só fazer um breve resumo, que além de perdoar os pecados, ele curava muitas pessoas. E hoje o que nós temos vivido, principalmente nós aqui da ADME, é que as pregações que nós temos ouvido, principalmente dos pastores, pastor Jário, pastor Jefferson, Deus tem usado eles poderosamente em pregar uma mensagem bíblica para cada um de nós e fazer exatamente como Jesus fez. Era salvar eles, né, dos seus maus caminhos, mas também com prodígios e sinais, né, e também batizando cada um com o teu Espírito Santo. Nós temos vivido momentos assim na nossa igreja. Por quê? Exatamente é aquele texto de Marcos 16, né, 17, que os sinais seguiriam aos que creem. Que sinais eram esses? Eram essas maravilhas, né? Então nós precisamos de pregar um Cristo que seja o centro da Bíblia. Nós precisamos de que esse Cristo seja o centro da minha vida. Eu preciso de pregar esse Cristo para outras pessoas. Mas eu também preciso mostrar que esse Cristo, ele ainda hoje efetua os seus poderes, as suas maravilhas, e ele ainda batiza com o teu Espírito Santo as pessoas para capacitar essas pessoas para uma obra diferente, para edificar a igreja e para que o seu reino avance. E ele vai usar a cada um de nós. E para concluir, diz assim: a obra do Senhor é completa em nós, contemplando uma vida abundante tanto aqui como para a eternidade. Entretanto, para usufruirmos de todas essas dádivas, carecemos de intimidade com Cristo. Vou tomar mais um pouquinho de água aqui. Com o seu Espírito Santo, agindo no processo de contínua santificação em nossas vidas. Apenas por meio de nosso relacionamento com Ele, temos a possibilidade de sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Agradeço mais uma vez essa aula graciosa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Agora nós também temos um momento muito importante para cada um de nós, que é o momento de gratidão, de mostrar a Deus o quanto nós somos gratos a Ele. E é o momento de ofertarmos na casa do Senhor, né? Não fiquem constrangidos, vocês que nos visitam, é uma prática da nossa igreja fazer esse momento de oferta. Nós temos aí os meios de transferência, conta bancária, nós temos o PicPay, nós temos o Pix, né, da nossa igreja. E você que talvez queira fazer um ato de fé, eu aqui lanço um desafio, pastor. Algumas semanas atrás, Deus tem nos agraciado com um espaço gracioso para a glória de Deus, e aonde nós vamos conseguir ter mais pessoas conosco. Nosso espaço ficou um pouco pequeno para cada um de nós, estamos chegando muitas pessoas, talvez você seja uma dessas pessoas que queira estar conosco. Nós estaremos comprando um outro espaço, e talvez você queira participar deste
dessa obra conosco, você pode ficar à vontade também fazer uma oferta para nós conseguirmos comprar esse espaço. Não fique constrangido, e assim como o pastor Jairo disse, eu peguei para mim, na verdade, muitas coisas que o pastor Jairo e o pastor Jefferson têm falado em púlpito, eu tenho pegado para mim. Deus tem me abençoado muito, muito, muito em questões materiais, questões espirituais. Eu e minha família temos experimentado isso, então por isso que eu estou falando isso aqui para cada um de vocês. É um ato de fé, né, de cada um de vocês. E assim como o pastor Jairo disse, eu creio que Deus irá recompensar vocês 60 vezes mais, 100 vezes mais, o quantos de disposição que vocês tiverem, Deus irá recompensar ricamente a sua vida. Então, não fiquem constrangidos, né, em fazer essa oferta, ou também estar ofertando na EBD. Então, esse é um momento muito gracioso. Fiquem à vontade, né, de assim fazer como vocês quiserem. Amém? Então, gostaria de estar orando para estar encerrando essa aula. Quero agradecer a vocês que estão nos visitando, que ficaram até agora, né? Fiquem à vontade, né, para estar conhecendo mais as nossas EBD, né? Estaremos aqui até o mês de julho com essas lições, né? Que é uma viagem no Novo Testamento. Então fiquem à vontade para estar se inscrevendo ou também sendo um aluno de nossa EBD. Amém? Gostaria de orar neste momento e abençoar a sua vida esse domingo, que seja um domingo abençoado na sua vida, nesse dia do Senhor, que você, onde você estiver, você possa preparar o seu coração para estar ouvindo um pouco da palavra do Senhor mais tarde. Amém? Então, curva a sua fronte aonde você estiver. Senhor Deus, obrigado por essa aula. O Senhor nos deu. Quero orar por cada um desses, meu Deus, que estiveram aqui até neste momento. O Senhor, meu Deus, possa fazer uma obra em nós e nos usar, meu Deus, como o Senhor quiser. No nome de Jesus, meu Deus, eu oro. Amém, meu Deus.